Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente dele para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo da Epifania, como eu falei ontem para você. No próximo domingo, iremos comemorar o batismo do Senhor e aí entraremos no tempo comum. E nós temos ainda nesse tempo, onde os evangelhos trarão para nós justamente esse contexto da manifestação de Jesus. Jesus que está se manifestando, ele está se mostrando, no caso aqui, aos apóstolos. Os apóstolos estão vivendo esse tempo de compreensão de quem é, na verdade, esta pessoa, que não é somente um mestre, como muitos outros mestres, mas essa pessoa é Deus. Aqui, nós nos deparamos com 2 situações da manifestação do Senhor. Uma já aconteceu, e aqui é a continuação do fato. Jesus que multiplicou os pães. Aquela multidão estava ali, tinham ouvido Jesus falar, pregar, e o próprio Jesus notou que já era tarde e eles precisavam voltar para casa, mas eles precisavam também se alimentar, e aí houve aquela multiplicação dos pães e também a multiplicação dos peixes, e todos foram saciados. Depois da multiplicação dos pães, Jesus pediu que os apóstolos entrassem na barca e caminhassem, navegassem, melhor dizendo, enquanto ele se despediu da multidão. Enquanto os discípulos estavam na barca, Jesus agora começa a andar sobre as águas. Os discípulos estavam cansados ali de remar, e ali está dizendo que pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas. Lembrando que nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 52. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. 2 fatos, meus irmãos, para nós entendermos que o filho de Maria não é simplesmente o filho de Maria como qualquer um que nasceu, como eu que nasci da minha mãe,
E você que nasceu da sua é Maria, que é mãe dele, mas ele é Deus. E aqui está a prova de que Jesus é Deus. Alimentou mais de 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres, com uma quantidade mínima de pães e de peixes. E agora ele vem andando sobre as águas. Me mostre um ser humano que conseguiu andar sobre as águas. Me mostre. Para mandar nas águas e fazer com que as águas ela permita que ele, uma maneira mais simples de dizer, a água permita que um ser humano ande sobre ela, só se esse ser humano tiver uma autoridade sobre ela. Só que esse ser humano, ele tem duas naturezas. Uma natureza divina, porque ele foi gerado na eternidade pelo Pai, por toda a eternidade. E essa natureza humana, onde ele nasceu de uma mulher. Esse corpo, como eu tenho falado para vocês, depois será oferecido em sacrifício pela nossa redenção. E o salmo de hoje ali vai dizer que todas as nações, que todos os povos venham adorar-vos, Senhor. Então, como eu tenho dito, uma vez que Ele é Deus, o único Deus, claro, nós cremos em um único Deus, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui nós estamos diante da pessoa, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Todos os povos são convidados a adorá-lo. Anteontem, nós vimos aqueles 3 reis magos vindo da Pérsia, guiados pela estrela. Quando chegaram lá em Belém, ou melhor, quando chegaram em Jerusalém, diante de Herodes, eles falaram: nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Viemos adorar quem? Esse que multiplicou os pães, esse que multiplicou ou que andou sobre as águas. Claro, nesse tempo ele ainda não tinha acontecido este fato, porque ele tinha acabado de nascer. Agora ele adulto junto com os apóstolos ali, ele faz esse grande prodígio. Multiplica os pães, multiplica os peixes, anda sobre as águas. E aí o convite dele diante da situação de medo que os apóstolos estavam, ele disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Eu pergunto para você, qual é a situação que você está vivendo de medo? Você está com medo de quê? Medo de morrer? Você está com medo porque você não conseguiu pagar suas contas? Você está com medo com a situação dos seus filhos ou do seu esposo ou da sua esposa? Você está com medo de sair de casa? Você está numa depressão muito grande? Jesus hoje está dizendo: coragem, sou eu, não tenhas medo. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Eu estou aqui. E Jesus disse, quando ele voltou para o céu, ele falou para os discípulos, está lá no capítulo 28 do Evangelho de São Mateus. Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos.
estarei convosco até o fim dos tempos, todos os dias estarei convosco. Não tenhas medo. Meus irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós. É claro que nós estamos neste mundo e, infelizmente, o mundo está não do jeito que Deus queria, porque quando Ele criou os nossos pais lá no Jardim do Éden, que é justamente Éden, quer dizer o lugar da felicidade, era assim que Deus queria que o mundo estivesse. Mas Ele deu a opção para Adão e Eva de querer ou não viver essa felicidade. Infelizmente, eles optaram, sendo levados pela tentação, pela serpente, eles acabaram entrando nessa situação de desobediência a Deus. E agora o mundo está deste jeito. Esse mundo está assim, que nos dá esta insegurança, infelizmente. Nós nos tornamos inseguros diante deste mundo. Mas Jesus, o Senhor e nosso Deus, Ele está dizendo: coragem, sou eu. Esse sou eu, lembremos lá no capítulo 3 do livro do Êxodo, quando Deus tirou aquele povo, ou melhor, quando Ele ia tirar aquele povo das mãos do faraó, eles estavam sofrendo muito, já era mais de 400 anos que o povo judeu estava sofrendo. E aí Deus fala para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo. Agora vai lá e tira eles das mãos do faraó. Moisés ficou ali meio que com medo, e aí Deus deu a Arão também para que Arão pudesse ajudá-lo. E Moisés perguntou: mas quando eu chegar lá para o faraó, como eu vou me referir? Eu vou dizer que Deus é que está me chamando, que está pedindo para tirar o povo do Egito. Porque no Egito tinha uma multidão de deuses. É como se fosse agora um deus a mais. E claro, não era um deus a mais. O de lá eram os deuses falsos. E agora é o Deus verdadeiro. Então Deus falou: diga para ele que eu sou o que sou. Eu sou. Por isso que Jesus agora está dizendo: coragem, sou eu. Significa tudo está sob o meu domínio. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Deus não nos criou para a infelicidade. Deus nos criou para a felicidade. Deus não nos criou para termos medo. E agora é esse Deus que está dizendo para mim e para você no dia de hoje: coragem, sou eu, não tenhas medo. Pode observar que muitas pessoas no passado passaram por situações muito difíceis e nessas situações difíceis que elas estavam, elas perseveraram em Deus, elas esperaram em Deus e hoje elas estão livres de todas essas dificuldades. Então, esse Deus que se manifesta multiplicando os pães e andando sobre as águas, Ele está dizendo hoje para mim e para você, eu repito: coragem, sou eu, não tenhas medo. Não tenhas medo. Interessante que aqui fala, né, que o vento cessou, porque é o detalhe também que eu acabei não falando. Eles estavam na barca, cansados de remar, porque o vento era contrário. O vento muito forte, então eles já estavam cansados, ali já não estavam aguentando mais. Então Jesus veio ali andando sobre as águas, falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Jesus subiu na barca e o vento cessou. Compreendeu? Eu fiz até esse silêncio, esse breve silêncio, para você entender
Ele entrou na barca e o vento cessou. Deixe Jesus entrar na barca do teu coração. Deixe Jesus entrar na tua vida. Deixe o Deus único e verdadeiro entrar. E você vai ver que tudo isso cessará. Enquanto você estiver lutando com as suas próprias forças, nada vai dar certo. É preciso permitir que o Senhor entre. E o vento cessou. Agora vejam, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido porque eles não estavam entendendo nada. É duas situações. Primeiro, Jesus veio andando sobre as águas. Não, primeiro Jesus multiplicou os pães. E depois agora ele veio andando sobre as águas. Mas que essa pessoa, eles estavam assim atordoados. O coração deles ainda estava fechado, porque eles ainda não estavam compreendendo diante de que situação eles estavam. E eu estou dizendo para você, eles não entenderam naquele momento, mas agora é o momento de você entender. Você tem um Deus que se manifesta e que está dizendo hoje: coragem, sou eu, não tenhas medo, então levanta dessa cama. Abre essa janela, deixa o ar entrar na sua casa. Não deixe que a depressão tome conta de você. Não deixe que as situações negativas te dominem, porque nós estamos diante daquele que é Deus e Senhor e que vem em nosso auxílio e quer te socorrer. Coragem, coragem, não tenhas medo. Não tenhas medo, coragem. Olha para frente, não olhe para trás. Deixe o Senhor realizar, deixe o Senhor fazer. Aqui eu me recordo de um fato de uma mulher que ela estava vivendo uma situação muito dolorosa com o marido. Difícil, a convivência não estava muito fácil, não estava boa para ela, não. Ela estava muito sofrida e ela entrou ali numa igreja, se prostrou diante de Jesus sacramentado, que é o mesmo Jesus que andou sobre as águas e que multiplicou os pães. E ali ela falando, não aguento mais, a situação está difícil. E aí ela ouviu uma voz interior que dizia: cale a boca, deixe eu fazer. Cale a boca, pare de falar, deixe eu fazer. Naquele momento, aquela mulher compreendeu que ela precisava silenciar o coração, que ela não podia deixar-se levar por aquelas coisas que estavam acontecendo e ela precisava apenas esperar que o Senhor cuidasse da situação. Coragem, sou eu. Não tem mais. Não tenhas medo. Coragem, sou eu. Nós temos um Deus que é verdadeiro, meus irmãos, e que cuida de nós. É preciso apenas ter coragem, paciência e voltar-se para aquele que se manifesta, dizendo no dia de hoje: coragem, sou eu, não tenhas medo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Coragem. Nós temos um Deus
que cuida de nós.